E aí, turma, tudo bem? Então, dentro do último filo da zoologia, nós temos os animais cordados. Como o nome está dizendo, possuem alguma coisa em relação à corda, né? Olha aqui, ó, cordados, que na verdade é a notocorda. A notocorda, vamos desmistificar isso já, ela não dá origem à coluna vertebral. Então, nós temos essa falsa ideia que a notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Na verdade, ela sustenta o tubo nervoso dorsal durante o desenvolvimento embrionário e desaparece depois nos cordados adultos, com exceção de alguns que mantêm a notocorda por toda a vida. Como que os cordados estão divididos? Em dois grupos, tá? Os proto-de-primitivo cordados e os craniados ou eucordados, que são os cordados verdadeiros. Os protocordados são aqueles cordados que não têm coluna vertebral, são destituídos de coluna vertebral. E os craniados são aqueles indivíduos que têm crânio, ou seja, como o nome está dizendo, e coluna vertebral, com exceção das feiticeiras ou peixes-bruxa, que mantêm a notocorda durante toda a vida. Então é o filo ao qual nós pertencemos. Notem aí que vai ter uma pergunta na avaliação, a qual filo você pertence. Eu não estou me referindo a ser humano, assim, eu sou um humano. Estou me referindo que você pertence ao filo dos cordados enquanto você é um animal, tá? Então, a qual filo você pertence? Você como cordado, não você como ser humano. Então, é o filo ao qual nós pertencemos, e ele reúne animais que o embrião apresenta notocorda, tá? Então, na fase embrionária, todos os cordados vão ter 4 características principais, que são, obviamente, a presença da notocorda, que não dá origem à coluna vertebral, como antes eu mencionei, e sim sustenta o corpo desse embrião, sustenta esse cordão nervoso dorsal do embrião, tá? O tubo nervoso dorsal. Veja também que ela é chamada de corda dorsal. Ela está logo abaixo ali do tubo nervoso dorsal. Aqui explica um pouquinho que ela é um bastão rígido e tudo mais, situada sob o tubo nervoso, tá? A notocorda define o eixo corporal do indivíduo, mas note que não diz aqui que a notocorda dará origem à coluna vertebral. Então, quem são os cordados? Os protocordados e os eucordados. Então, além de nós, que somos animais cordados, nós temos os protocordados assídeas e anfioxos, que na verdade constituem 2 subfilos dentro do filo dos cordados. A assídia representa o subfilo dos urocordados, ou seja, uro, cauda, corda, corda e notocorda. Tem a notocorda apenas na cauda e na fase de embrião. Depois no adulto até essa notocorda desaparece, porque eles são animais fixos, parece mais um porífero. Os anfioxos, dois, oxos lados, sem os dois lados afinados, assim, parece um peixinho, um indivíduo bastante estudado na embriologia. E esse aqui representa os cefalocordados, o subfilo cefalocordata, ou seja, que a notocorda vem desde a porção anterior da cabeça até a cauda, cefalocordado. Depois eu tenho aqui os agnatos, que normalmente são trabalhados junto com os peixes, apesar de não serem peixes, terem peixes no nome, mas são os agnatos, que como o nome está dizendo, gnatos é mandíbula e a é sem, são aqueles indivíduos chamados ciclostomados, a boca circular, sem mandíbula, eles não conseguem morder. Tanto é que o representante mais famoso deles, a lampreia, é um ectoparasita, ele suga, parece uma ventosa. Depois veremos a foto. Então, retomando, eu tenho as assídeas como protocordados, os anfioxos como protocordados, os agnatos, que geralmente são trabalhados junto com os peixes, e aí os famosos vertebrados, né? Os eucordados vertebrados, os craniados vertebrados que possuem vértebra, que são, na ordem, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, que não estão aqui, e os mamíferos. Existe uma proposta para tratar a ave como réptil, devido a algumas descobertas fósseis, talvez por isso que não apareça aqui aves antes de mamíferos, mas eu gostaria de lembrar a vocês que aqui eu vou aumentando a complexidade, tá? Um peixe tem um coração mais simples, um coração bicavitário, um anfíbio já tem um coração tricavitário, um réptil já tem um coração tricavitário e tetracavitário nos crocodilianos, as aves tetracavitários, mamíferos tetracavitário, então eu vou aumentando a complexidade. A gente costuma dizer didaticamente que é do menos evoluído para o mais evoluído, apesar que todos eles são evoluídos por estarem aqui.
Resumindo, como é uma introdução aos cordados, vejam bem que os cordados têm que ter notocorda, por isso que eles são chamados de cordados, tá? Na fase embrionária tem que aparecer isso, a notocorda. Que mais? Alguns cordados têm coluna vertebral e crânio, ou seja, são craneados. Outros cordados são primitivos, eles são chamados de protocordados por não desenvolverem coluna vertebral, tá? Então eles não têm nem crânio e nem coluna vertebral, por isso são protocordados. Continuando aqui, só para finalizar, o que mais que eu tenho aqui? Beleza, eu acho que é isso, tá? Na verdade, é uma correlação bem importante entre todos os vertebrados e os anfíoxos, uma correlação genética, mostrando que eles têm uma origem primitiva. E para finalizar mesmo aqui, olhem só, as características típicas exclusivas dos cordados são 4. A notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas faríngeas ou faringianas, que estão aqui, que na verdade nos peixes são bem visíveis, são aquelas fendas branquiais. Você nota o tubarão, aquelas 5 pares de fendas branquiais do tubarão, nos peixes ósseos, aquilo coberto por opérculo, tá? As fendas branquiais. E a cauda posanal. Todos os cordados têm essas 4 características básicas, tá? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula introdutória dos cordados. Valeu, tchau!